tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2015, quarta-feira. Esse é o verbete de número 3.295, 6 páginas, 51 logias, 17 máximos. O tema é Consim Mestiça, especialidade etnologia. Quem escreveu o verbete foi a professora Flora Miranda, ali muito bem acompanhada. Nós vamos saber um pouquinho agora da Flora. Então, a Flora é graduada em nutrição, mestranda em tecnologia dos alimentos, brasileira, natural de Andradina, São Paulo, voluntária da Conscienciologia desde janeiro de 2007 e docente em Conscienciologia desde setembro de 2007. Então, vamos à definição do verbete. A Consim Mestiça é a pessoa, homem ou mulher, descendente e apresentando características específicas de duas ou mais etnias humanas distintas, cuja função racial denota o princípio do universalismo a partir da genética. Em pensenologia destacamos o holopensene pessoal da miscigenação, os etnopensenes, a etnopensenidade, a ortopensenidade frente às diversas etnias, os pensenes universalistas. Em fatologia, o fruto da miscigenação, as nuances de duas ou mais raças em única pessoa, a exoticidade mestiça, o negro de olhos azuis, a mulata de olhos verdes, os produtos derivados dos 3 grandes grupos raciais, branco, negro e índio, e a mistura de raças em prol da assistência grupocármica. Em parafatologia, o paravisual mestiço, indicando raízes holocármicas, a opção da Consciex em renascer no soma mestiço e a esterilização de energias universalistas a partir da TENEPS. Na seção Argumentologia, em personalidade, nós temos 10 personalidades históricas brasileiras, representando a categoria de consims mestiças, passíveis de estudo, em função das posturas interassistenciais, independente do zeitgeist da época e ou condição racial. Então, vale a pena dar uma lida aí, tem um bom apanhado histórico aqui. Em remissiologia, vamos destacar 5 verbetes. Afrodescendência funcional, dupla cidadania funcional, etnocracia, imiscigenação e racismo. A Consim Mestiça, por meio da própria força presencial, pode auxiliar outras consciências a desenvolver o fraternismo e o universalismo, minimizando apriorismos entre etnias. Você ainda possui algum resquício de posturas sectárias em função da etnia alheia? Mantém o holopensene favorável à miscigenação racial? Na bibliografia específica tem 6 referências também para vocês darem uma estudada. Vamos então à mega análise com a equipe da Enciclosapiens. Etnias, interação, multirracial, miscigenada, híbrida, mulato, cafuso, abertismo, fraternismo, universalismo, etnopensenidade, multiculturalismo, macrosomatologia, grupocarmologia, parasociologia, somatologia, proexologia, sociologia, etnologia e biologia. Antes de começar, nós vamos dar uma dica, 3 dicas aqui de cursos para vocês. Um é o Media Training Conscienciológico, aspectos multidimensionais da atuação na mídia. Então, temos aqui 2 professores, a Helena Santana e o Amaury Pontieri. Então, a ideia é desdramatizar a comunicabilidade social e melhorar o desempenho em entrevistas, qualificar a assertividade, o posicionamento da força presencial e assim vai. Vale a pena vocês darem uma olhada nisso aqui. É um curso da Comunicons, vai ser no discernimento aqui em Foz do Iguaçu. Eu vou passar o telefone para informações. 45 99 41 0208, 45 99 41 0208. Outro curso agora do CAEC, em parceria com a Unescom, é a escrita do primeiro livro conscienciológico da professora Sirlene Couto, que é autora já de 2 livros, Contrapontos do Parapsiquismo e Inteligência Evolutiva Cotidiana. Contrapontos está até aqui na sua referência, né? Então, é um curso que propõe auxiliar o pré-autor na elaboração e organização do primeiro livro. Então, vale a pena também
vai ocorrer de 20 a 22 de março de 2005, aqui no campus CAEC. Então, vocês entrem em contato aqui no telefone do CAEC para terem mais informações. E por último, para vocês se organizarem, do dia 3 a 5 de abril de 2015, que já passamos 10 anos, né? 2015, nós temos a 4ª jornada de Parapercepciologia, o 2º Fórum das Dinâmicas Parapsíquicas, também vale a pena vocês virem aqui. Então, vão ter vários aqui palestrantes, eu vou estar dando uma conferência, que é o Parapsiquismo na Era da Hiperconectividade. Vai ter aqui diversos professores, aqui o professor Moacir Gonçalves e a Rose Salles, com a apresentação das dinâmicas parapsíquicas. Tem aqui o professor Almir Juste falando dos indicadores da semi-possessão benigna, da dinâmica avançada e bioenergética, e assim vai. Professor Omar Oliveira, técnica da visualização parapsíquica, professor Eliane Stedley, cientificidade conscienciológica no autodestravamento parapsíquico, e assim temos diversos professores. Então também é outra dica aí para vocês se organizarem. E agora vamos começar o nosso verbete, né? Perguntando para a professora Flora como foi a ideia de escolher esse tema para escrever. Oi, professora. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Teletertulianos e tertulianos. Bom, a escolha desse tema, ele foi totalmente autobiográfico, né? Então, acho que todo mundo pode perceber que eu sou uma consciência mestiça. Eu sou a autêntica mulata, né? Assim, e essa história de vida minha, ela foi muito marcante, né? Dentro da minha holobiografia dessa vida, porque, no caso, eu fui a primeira da família, tanto materna quanto paterna, a ser mestiça. Então, meu pai, ele é negro, né, de famílias de negros, e até então ainda não tinha tido nenhuma miscigenação dentro da família, a não ser com índios ou negros da África. E no caso da minha mãe, é todo mundo de descendência europeia, principalmente portuguesa e espanhola. Então, nesse caso, minha mãe já dessomada, mas ela era bem branquinha, do olho azul, loira, e acabou casando com meu pai, que é bem negro. Então, das duas famílias, acabou nascendo eu, assim, né, dessa união. E eu sempre tive um pouco de dificuldade de entender um pouco essa mistura, porque eu era como se fosse um ponto de referência da família, assim. A Flora, mas a Flora ou passou do ponto, ou ela é muito branquinha. Se eu chegasse perto da família do meu pai, eu me destacava por ser a mais clara. E se eu tivesse uma foto na família da minha mãe, eu era totalmente destacada por ser a mais escura, de pele totalmente diferente, os traços. Então, essa situação, ela me gerou muita autopesquisa, mesmo antes de conhecer a Conscienciologia, né? Eu sempre tive uma crise, mas depois que eu conheci a Conscienciologia, que eu comecei a entender mais essa questão holobiográfica de outras vidas, eu comecei a entender qual era o meu papel dentro da questão da miscigenação, né? Principalmente dentro da minha família. Então, o verbete ele foi totalmente autobiográfico, assim, dentro da minha experiência de vida, nessa vivência diária de ser uma mestiça, né? É bem interessante, né? Porque essa ineditismo nos dois ramos familiares, porque no Brasil a gente sabe que a maioria de nós somos misturados, né? Isso. Mas você conseguir, é bem rico mesmo isso. Então... Você é a primeira miscigenação, isso, essa altura do campeonato, né? Das duas famílias. Das duas famílias, muito interessante. Vamos começar então na fatologia, na página 26, no final da segunda linha. Poderia explicar o Ainoko de cabelos crespos? É assim mesmo, Ainoko que fala? É, Ainoko. Ainoko é uma expressão japonesa, eu não sei se chama Ainoko, ou eu não sei como que se fala, né? Mas, aportuguesando, era uma expressão que os japoneses utilizavam para se referir a uma pessoa mestiça, quer dizer, uma pessoa misturada do japonês com uma outra etnia ou até com uma pessoa de um outro país. E só que a partir, eu acho que de uns 20 ou 30 anos para cá, eles não, um pouco menos, assim, de uns 10 anos para cá, eles não usam mais essa palavra porque ela tem uma conotação racista. Mas acho que hoje eles chamam rafu, uma palavra desse tipo que significa o japonês mestiço, né? Então eu dei uma conotação assim porque o mestiço ele é muito exótico, né? Tem muitos mestiços que pelas misturas, a miscigenação às vezes de um europeu
europeu de um negro com um japonês, pode sair um japonês de cabelo crespo, né? Então eu falei o Ainoko, que seria o mestiço japonês com aquele cabelo bem encaracolado, assim, bem black power, o cabelo black. Então isso assim é super exótico e é fruto de uma miscigenação. Então é nesse sentido que eu quis colocar para chamar a atenção, né? Muito legal. Fatologia, também na página 26, na quarta linha. O crescimento da mestiçagem no Brasil, ocorrido no período da colonização, devido à promiscuidade e desequilíbrio entre gêneros. Aconteceu em outros países ou só aqui? Bom, eu acho que quando há o descobrimento, né, de terras novas e aquelas terras já são habitadas, é obviamente que aquelas pessoas, aqueles descobridores, né, colonizadores, eles já estavam há meses viajando, normalmente as mulheres não acompanhavam eles nessas viagens. Então, nesse caso, é óbvio que vão acontecer talvez relações sexuais com aquele povo que habita aquele local que os colonizadores acabaram descobrindo, né? Então, eu acho que assim, no Brasil isso é comprovado, tá? Eu trouxe até um cosmograma que fala a respeito da revista Época, que saiu em 2005, mas é interessante, que eles fizeram um estudo genético e viram que o povo brasileiro, eles têm mais de 60% tem predominância de negros na família materna e a outra porcentagem na família paterna. Então, eles descobriram, assim, né, chegaram à conclusão de que as linhagens maternas eram de origem ameríndia ou africana. Ou seja, a maioria tem traços europeus herdados dos antepassados masculinos e traços indígenas e africanos herdados da mãe. A ciência comprova que o colonizador europeu não se fez de rogado em ter uma prole numerosa com escravas e nativas. Então, essa questão da miscigenação, ela veio também por conta de uma certa promiscuidade e diferença de gêneros, porque se tinham muitas índias aqui, depois eles trouxeram bastante escravas, então acabaram que os colonizadores acabavam se relacionando sexualmente com outros povos, né? Ocasionando a mestiçagem no Brasil. Então, nesse caso, isso justifica que a nossa miscigenação ela não se deu assim tão naturalmente, sim pela procriação dos próprios colonizadores que foram chegando e se relacionando com os povos que já habitavam aqui. Patologia, página 26, segunda linha de baixo para cima. O preconceito velado é tipicamente brasileiro? Sim, ele é mais no Brasil, porque em outros países, pelo que eu estudo, o preconceito ele é um pouco mais aberto, assim, né? Eu não sei te falar, Adriana, nem falar para quem perguntou, o que é pior, se é o velado ou se é o aberto. Mas o que eu percebo no Brasil é que há também um preconceito muito do tom da pele, né? Muitas vezes, por exemplo, no meu caso, né, eu sou do Rio de Janeiro, eu nasci em Andradina, mas sempre morei no Rio de Janeiro. Fui muito novinha, neném ainda para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, as pessoas tinham dificuldade de me achar que eu sou negra ou que eu sou... Era mulata, mas era meio morena jambo, e aí as pessoas ficam disfarçando e não assumem. Quando você assume assim, não, eu sou negra, a pessoa fala, não, mas que isso? Você tem um cabelo liso, você tem um nariz tão fino, como assim você é negra? Então, as pessoas elas ficavam um pouco indignadas, e isso é um preconceito velado. Sim, perfeito. Então, nesse caso, eu vejo que em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem muito essa questão racial muito forte. Ela é bem pesada. Ela é muito pesado, o preconceito, e o próprio negro, às vezes, assim, mulatos ou mestiços que são muito mais claros do que eu em tom de pele, eles já se classificam como negros e já andam com guetos, né, ou pessoas da mesma cor ou da mesma etnia. Então, isso é um pouco mais claro e dividido em outros países, e no Brasil fica aquela coisa, não, mas você tem um traçozinho, seu cabelo tem a raiz lisa. Eu sempre ouvia muito isso. Não, meu cabelo cacheado, né, depois você é praticamente branca. Então, não, mas sua mãe é super branca, então você é praticamente branca. Não, gente, eu não sou praticamente branca. Tecnicamente, eu sou mulata, eu sou a mistura de negro com branco.
Mas a minha descendência maior talvez seja também do negro. Não sei, a gente tem que fazer, né? Eu nunca fiz essa mensuração teste, de né? DNA, até tenho vontade de fazer, mas eu acho que isso é muito sério, sabe? Para a gente avaliar e a pessoa se posicionar e isso esclarecer as pessoas que não importa qual é a cor dela, o que importa é quem ela é, entendeu? Não importa a etnia, né? Perfeito. Professora Flora, pensenologia na página 26, na quarta linha. Gostaria que abordasse a ortopensenidade frente às diversas etnias. Sim, esse aspecto ele inclui que a pessoa ela tenha pensenes interassistenciais independentes da etnia dela. Os ortopensenes são aqueles pensenes lineares, pensenes retos, retilíneos, positivos. Então, a pessoa, ela, independente com quem ela está lidando naquele momento, né, independente da cor, da etnia, que ela tenha essa pensenidade positiva, para que ela consiga fazer assistência e consiga aproveitar o momento de interação com aquela pessoa. Então, quando eu coloco isso, é porque tem muitas pessoas ainda que elas ficam um pouco sem graça, elas não conseguem ter uma boa pensenidade, porque ainda há preconceito, algum tipo de preconceito. Quando a pessoa se apresenta, às vezes um mestiço assim bem exótico, né, que tem um cabelão assim bem, né, encaracolado e um olho claro e não sabe o que é, se a pele é marrom, se é branca, assim, e a pessoa ela olha, ela tem até um certo impacto assim, e aquilo acaba afetando a pensenidade dela, né? Então eu acho que a pessoa ela precisa, além dela estudar outras culturas, outras etnias, ela se adequar à situação do Brasil e do mundo, que até lendo outros estudos americanos, eu estava lendo que hoje não se classifica mais como raça. No Brasil, foi até um documentário da BBC que eu estava vendo, eles não estão mais conseguindo classificar a raça de povos do Brasil, né? Do Brasil não, do mundo, porque já está tudo muito misturado. Então, as pessoas elas precisam ter essa consciência de conseguir manter a pensenidade, manter toda a naturalidade, porque são seres humanos e consciências iguais a ela e a outras pessoas, né? E já não dá mais aquela questão, por exemplo, essa pureza de não miscigenar é quase, são raridades, São né? raridades, exato. E eu vi uma reportagem, não sei se você chegou a ver, eu acho que foi na época, não sei agora qual a revista, tem muito tempo, mostrava assim o percentual genético das pessoas, aí põe aquela pessoa assim, branquinha de olho claro, ela tinha não sei quantos percentual de negra. E tinha todo escurinho, o percentual dela era ariano, então... eu não me esqueço, eu vi... Você viu, né? Eu não sei se falou do neguinho da Beija-Flor, que é o sambista. Não me lembro esse detalhe. Eu me lembro dele, 70% de arianos. 70%! Quem conhece o neguinho da Beija-Flor, né, sabe que ele é bem preto, assim, de cor... Mas aí depois eu comecei a analisar as características físicas dele, ele é bem assim, o nariz é bem fino, ele tem outro... E aí a gente vai ver 70% dele. Quer dizer, como é que não dá para julgar pela aparência, não né? Dá. Já dançou há muito tempo essa questão. Exato. Bem interessante. Aqui ela vai perguntar de novo, mas eu vou pedir para você fazer um resumo. Ele, né? Patologia, na segunda linha, qual o significado da palavra Ainoko? Ainoko era uma expressão utilizada no Japão, que não é mais utilizada, que significa mestiço, o japonês que é filhos de mestiço de japonês com outro tipo de etnia. Patologia na página 26 também, final da quinta linha. Poderia discorrer sobre a vivência do racismo impedindo a mistura de etnias? Bom, isso aí é bem sério, a gente ainda vive isso no mundo, né? Com certeza, e eu acho que ainda vai demorar um pouco, infelizmente, para isso não acontecer mais. Mas a questão é que ainda tem muitos lugares e muitas pessoas que veem o mestiço, né, a miscigenação, como uma doença ou como algo muito negativo para a população. É óbvio que o mestiço, depois a gente avaliando a parte de saúde, ele tem algumas tendências genéticas de propensão a doenças. Até a própria diabetes, tem a parte também cardíaca, que existem, principalmente a hipertensão, existe uma probabilidade maior de desenvolvimento de hipertensão. Acho que é hemofilia também, não é? Hemofilia, dá mais negros também. Mas, assim, mas tem pessoas que veem de uma forma social como algo, principalmente isso na época da colonização e na época, sei lá, antes, né?
até um pouco depois da abolição da escravatura, as pessoas elas viam como a miscigenação como uma doença populacional, assim, que não poderia ser estabelecida por conta é como se colocasse os negros num patamar igual ao dos brancos, porque quem nasce fruto disso acaba ficando nesse meio, né? Então, nesse caso, nós quisemos chamar a atenção aqui da vivência do racismo, porque ela impede, né? Imagina, se na minha família até teve alguns casos assim, né, de preconceito e tudo, mas se minha mãe não fosse preconceituosa e não conseguisse, né, não iria se relacionar com meu pai e não daria a miscigenação. Então, eu acho nesse sentido para as pessoas se conscientizarem de que tem a consciência, se ela está naquele corpo é porque tem uma razão de ser. E eu acho que isso é muito secundário, perto, né, dessa questão da população mundial, enfim. Ô, Flora, primeiro, parabéns aqui pelo seu verbete, Obrigada. pela assistencialidade que você está fazendo aqui com essa escrita, né? Aqui na sua fatologia, você cita uma questão muito séria na SOCIM hoje que está acontecendo, que é esse problema, ou solução, né, de cotas. Né? Sim. Não só em universidades, mas em concursos públicos, isso está se tornando praticamente normativo. Né? Qual é, assim, a sua opinião, dentro do seu estudo, sobre essa questão que é tão polêmica, né? Tem prós, tem contras. O que você acha pessoalmente disso? Eu estava sentindo que alguém ia perguntar, né? Claro, porque né? é um assunto polêmico, bem polêmico, tá? Bom, eu particularmente, eu estava lendo sobre as cotas e a UERJ, primeiro a UNB, que foi a Universidade de Brasília, ela foi a primeira a aderir às cotas, né? Mais ou menos na época, no ano 2000. E eu fiz o vestibular em 2003 e 2004. Foi quando eu fiz o vestibular e eu lidei com uma situação muito, muito ruim. Que eu tinha uma amiga que ela era negra, né, e ela tentou vestibular para farmácia na UERJ. E eu, por opção, eu nunca fui a favor das cotas, tá? Eu sempre achei que toda a parte de introdução da pessoa com menos preparo da educação, ela deve vir mais lá pelo começo para melhorar a educação e também, se for o caso, por uma questão social. Então, se a pessoa ela não tem condição financeira de pagar uma faculdade, talvez ela tenha um facilitador para entrar numa universidade pública, mas não definir pela raça. Porque eu vivi em duas situações nessa época que eu fiz vestibular, que estava nesse início das cotas. Primeiro, negros muito ricos, tá? Eu fazia um pré-vestibular muito bom, assim, no Rio de Janeiro, onde tinham pessoas com dinheiro, e essas pessoas, na hora, falaram, eu vou entrar por cota, porque, eu sou negro, eu tenho que aproveitar, né? Eu tenho que aproveitar, então eu vou fazer e vou ter mais facilidade. Então, a pessoa ela tinha total capacidade de se esforçar e disputar, ali, né, pau a pau, vamos botar com outras pessoas. Igual a todos. Totalmente, até muito superior, assim, teve um ensino de qualidade, os pais eram advogados, médicos, pessoas muito intelectuais, e optaram em entrar por cota e entraram. E uma amiga que ela não tinha condição financeira, ela teve assim um ensino com menos qualidade, ela se esforçou muito e ela falou, Flora, eu preciso entrar. E a gente conversava muito essa questão de cota, eu falei, olha, então faz a cota e vamos ver. E quando ela entrou na UERJ, ela sofreu um trote mais racista que teve. Que quando ela entrou, ela teve que andar com uma placa escrita assim, eu sou negra, entrei por cota. Ela fez esse trote. Essa ainda não tinha visto. Então, isso não é só essa. Eu li alguns outros trotes, né? E muitos tinham que ir como se fossem escravos acorrentados, entrei por cota. Que horror. Então, isso foi um caso verídico dentro dessa universidade. Então, assim, eu acho que... Por isso que eu fiz questão de colocar aqui, porque foi um caso que eu vi. Fora outros que eu li em reportagens. E é muito sério isso. Eu acho que é claro que dá uma oportunidade ao negro, porque o negro ele tem o negro, o indígena, até o próprio mestiço, ele tem, sim, ele ainda sofre preconceito, ele ainda tem essa dificuldade social de se impor socialmente, de ter o mesmo salário, de ter os mesmos direitos. Só que eu vejo que assim
remedia, mas não trata o que precisa ser tratado, que é lá a educação ou uma oportunidade social para aqueles pais, ou melhoria das periferias, das favelas. Então, começar pela base. A cota eu vejo como um cala-boca, assim, olha, então você vai ter essa oportunidade, vocês vão entrar e vamos vendo, vamos deixando. Quando igualar, então aí a gente tenta ver se dá jeito da gente mexer na base. Eu acho que é um adiamento do governo mexer nessa base. Não está indo para solucionar, está indo para remediar, de certa forma. Está indo para remediar. Então, isso, para mim, assim, é algo que eu não sou a favor, mas eu sei a importância, eu sei que ajuda muita gente, tá? Mas eu vejo que ainda, mesmo dentro da faculdade, tem um preconceito pelas pessoas que entram. Posso te relatar assim, uma experiência pessoal? Porque eu estou na UFRJ desde 82. Então, eu entrei como aluno, depois me formei, virei funcionário, continuei estudando, né? No ano em que eu entrei, mais ou menos na década de 80, você só via pessoas de muito boa condição social e financeira frequentando uma universidade pública. Né? Não que eu seja a favor ou contra as cotas, na verdade eu nem consigo me posicionar ainda direito sobre isso. Mas o que a gente nota hoje na universidade é que a realidade social mudou completamente em função do ingresso dessas pessoas menos favorecidas financeiramente. Você não acha que isso pode ser positivo, não? A médio e longo prazo, não digo agora, que a coisa está começando. Não, eu acho, tanto que eu coloquei aqui, assim, eu acho que ajudou muita gente, mudou muito a realidade. Só que eu vejo que a minha preocupação maior é o governo e as pessoas próprias se acomodarem nessa situação e não trabalharem na base da educação ou da parte socioeconômica para também fazer com que essa pessoa ela tenha uma educação digna, que ela chegue lá na frente e dispute da mesma maneira, né, aquela vaga, sabe? Mas eu vejo que eu me formei pela Unirio, né, que é a Universidade Federal também lá do Rio de Janeiro, e eu e mais uma amiga, só nós duas, era uma turma de 40 pessoas, só nós duas éramos negras, vamos botar assim, né? Éramos de outra etnia que não era branca. E eu lembro que, assim, a gente tinha um certo a gente não sofreu preconceito lá. Mas, assim, a gente sentia muita diferença, assim, pessoas muito ricas estudavam lá. Eu tinha amigas, assim, os pais eram empresários riquíssimos. E eu antes de eu passar nesse vestibular, eu estava cursando biologia numa faculdade particular, que ficava em Caxias, lá no Rio de Janeiro. E eu era a mais clara da turma. Era impressionante, assim. O nível das pessoas todas e eu era uma das que tinha mais situação financeira lá, uma situação financeira melhor, e era uma das mais claras da turma. E eu não entendia nada. Eu falava, gente, mas o ensino público não é que é para abarcar essas pessoas, né? Mas por essas situações que as pessoas ainda estão se adaptando a essas cotas, eu acho que futuramente, sim, sempre vai ser benéfico por um lado, mas o meu receio é que haja uma acomodação e não veja as bases. Talvez o ideal era faz isso, mas também vai atacando a base. Exato. E não está sendo feito nada. Uma né? coisa não que eu penso até em relação a isso, eu vejo assim, a longo prazo realmente, quando você faz isso, você bem ou mal está forçando uma miscigenação na educação, vamos colocar dessa forma, uma mistura, né? Só que isso, quando você força isso, depois de um certo tempo, você, claro, vai criar um costume maior, você vai mudar a forma das pessoas pensarem. Mas isso eu vejo que tem um potencial para mudar a longo prazo. Enquanto se fosse investido na prática, no ponto correto desde agora, você tem um retorno já a curto, médio prazo, entende? Então, foi o que ela falou, assim, você está tamponando, você está mascarando um problema, até que uma hora as pessoas vão naturalmente começar a mudar, porque você está forçando uma barra. Só que até lá já vai criar muito problema. Esse exemplo que ela deu do trote é algo comum mesmo. Existe ainda muito preconceito em diversos níveis. Então, você forçar, tudo bem, uma hora a pessoa entende, mas não é o melhor. Você não está fazendo atalhos com essa situação. Você não está enfrentando a raiz do problema. Então, realmente, vai ser a longo prazo, não vai ser para agora. Mas eu queria deixar registrado que antes, assim, para entrarem os negros e os mestiços, os indígenas, as pessoas menos favorecidas, do que elas não terem oportunidade de estudo, e eu acho isso ótimo, mas para a gente não se acomodar, né?
Na página 27, de efeitologia, o último efeito, os efeitos do universalismo no esclarecimento e combate aos preconceitos raciais. Eu só queria fazer uma colocação. O meu marido, vamos assim, tem a sua cor, né? Ele não é negro, mas também. E eu acompanhei, lógico, a gente é casada há 37 anos, muito esse, vamos supor assim, esse preconceito que ele tinha, tanto no estudo como em termos de trabalho. Só que eu vi que ele tinha, vamos dizer assim, a maneira dele superar era a intelectualidade dele. Então, na universidade, ele passou do preconceito da cor a ser respeitado, porque ele tirava as melhores notas, isso às vezes quando ele não ensinava os professores, quando ele dizia até errado, esse assim, etc. E tal. Em termos de trabalho também. Então, eu acho interessante colocar, né, também a superação pela intelectualidade, que também, né? E daí só voltando assim para você esclarecer os efeitos do universalismo no esclarecimento. Eu concordo completamente. Eu tenho um caso, né? Depois que meu pai introduziu a miscigenação na família, os meus tios, né, que são 7 tios, um já dessomou, mas são 7, e um tio também casou com uma italiana, né? E eu tenho primos, assim, eles são um pouquinho mais escuros de pele do que eu, cabelo mais encaracolado, mas são mestiços também, mulato. São gêmeos e uma outra prima mais velha. Eles foram morar no sul há uns 10 anos atrás, mais ou menos, 8 anos atrás. E eles sofreram muito preconceito, né? Meu tio, ele é bem negro e casado com essa minha tia que é bem branca, com os filhos e tudo. E esses meus primos, eles sofriam muito preconceito na escola. A professora não atendia eles chamavam, eles queriam responder. E o que aconteceu? Eles acabaram sendo os melhores, os 3, os melhores alunos da escola. Então, e era uma situação que, até na reunião de pais, um pai falou assim, até a gente vê isso em filmes, mas isso é real, tá? Um pai falou, poxa, os seus filhos é que são os primeiros da escola? Eu não acredito, e meu filho não quer nada com a vida, assim, como se fosse algo, sabe, como assim você, né, por essa sendo músico, que minha família é de músicos, né? Um pai músico e todos os filhos são os primeiros, né? E meu tio sempre falou para meus primos, olha, não adianta, isso vai existir, mas vocês vão ter que se destacar pelo seu intelecto, né? É a base, né? Isso é importante, é a base familiar, né? A base familiar. A base familiar, para não entrar na onda, né? Agora, essa questão do universalismo, isso sempre mexeu muito comigo, porque dentro de casa sempre tinha uma questão assim, como eu vivia 2 etnias diferentes, meu pai, ele sempre foi muito defensor da causa negra, ele sempre foi envolvido, assim, teve uma época que ele se vestia só de roupas africanas. Bem, vestia a camisa bem, vestia a camisa. E minha mãe, né, bem assim, também adorava a cultura negra, mas muito branca, né, outra situação, assim. E eu olhava, eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, eu falava, mas, gente, eu sou o quê? Eu sou marrom, eu sou negra, eu sou branca. Minha mãe falava, não, minha filha, você é marrom, você é mistura de tudo, você é café com leite. E meu pai falava, não, você é negra, você vai ver isso na sua vida. Isso foi uma crise, gente, de identidade, que até botei aqui na fatologia, até os meus 18 anos. Até os meus 15 anos, quando eu entrei no ensino médio, porque a sociedade, ela te impõe que você tenha que se classificar como algo. E na minha cabeça eu não era nada, eu era tudo. Eu era mistura de tudo. Eu falava, gente, eu sou misturada, eu não sei o que eu sou. E isso as pessoas foi muito difícil para mim lidar com isso. E assim, eu tenho um irmão que ele é só de parte de mãe. Então, meu irmão, ele é branco, dos olhos verdes, bem loirão, assim, né? Bem diferente de mim. E na minha casa, então, saía a minha mãe, eu e meu irmão. Aí as pessoas olhavam, minha mãe, esses aqui são os meus filhos. Aí eu olhava, ele é adotada? Então, eu botei aqui na patologia. É a próxima pergunta aqui até. Então, se quiser, porque eu já respondo. Então, eu vou fazer aqui, porque é justamente isso, ó. 4ª linha de baixo para cima. Poderia falar sobre o pré-julgamento patológico das consciências em denominar adotada a criança mulata na companhia da mãe biológica branca de descendência europeia? Então, sou eu. Já junta aí. Já. Então, era muito chata essa situação, né? E minha mãe, ela era muito bem humorada, então ela levava isso muito na esportiva, mas ela sempre falava assim, o pai é negão mesmo, tá? O pai é negão. Então, assim, não tinha muito... Mas as pessoas se incomodavam muito. E o próprio meu irmão fazendo bullying, você é adotada, você passou do forno, você, né? Então, eu cresci ouvindo isso.
E para mim era muito difícil assim entender. E aí eu falava, gente, então eu acho que eu sou tudo. Eu classifiquei na minha cabeça. Eu sou misturada, eu tenho todas as etnias, inclusive eu adoro os índios, eu sou indígena também. Eu ficava assim, porque na família do meu pai tem índios também. Então, não enchem mais o meu saco, eu sou tudo. Se alguém me perguntar, eu vou falar que eu sou misturada. E pronto, esse foi o vocabulário. Só que na adolescência, a gente tem a necessidade, na adolescente, de pertencer a um grupo. Então, quando eu fui para uma escola técnica lá no Rio de Janeiro, no ensino médio, e eu tive que quis entrar na cultura negra. Então eu fiz capoeira durante anos, né? Acabei me envolvendo com as causas negras. E eu era a mais clara de todo o grupo. Mas eu me senti bem nessa época. Até foi positivo assim para eu estudar e ver que não era para eu entrar em nenhuma causa. Era para eu entrar na causa universalista, que era mesmo desde o início que eu tinha na minha cabeça, né? E eu lembro que eu frequentava, né, bailes só de negros e bailes charmes, na época que era moda no Rio de Janeiro, Madureira, eu frequentava, que era o bairro mais negro do Rio de Janeiro, né? E eu namorava um negro na época, então, assim, era todo Black Power, assim, a gente brincava. E nessa época, mas eu não estava assim muito feliz, assim. Eu falava, gente, e a minha família de parte de mãe, eu vou esquecer, assim, e minha mãe, e essa herança de Portugal e aí mas eu ainda tinha essa crise. Mas quando aí eu conheci a Conscienciologia, né, eu estava com 21 anos. E eu comecei a pensar no universalismo e falei, não, acabou, eu vou me posicionar como a misturada mesmo lá do início, que eu já tinha na minha cabeça, e vou defender essa causa universalista, que eu acho que é o melhor, né? Muito bom. Patologia, na página 26 também, penúltima linha. Poderia comentar os elogios racistas do tipo negra do cabelo bom e o preconceito velado? Sim, né, que já foi comentado no início. É a questão da pessoa falar o negro de alma branca, quer dizer, o negro que é super refinado, é uma pessoa, né, que se comporta bem, que tem os traços finos, elitizado. Ou a negra de cabelo bom. Ah, ela tem um cabelo bom, então quer dizer que ela não é tão negra assim, né? Então, essa parte, ela é muito preconceituosa, ela é assim de vomitar, sabe? Porque o tanto que eu já ouvi assim, mas você não é negra, mas você não é isso. Não, tudo bem, mas assim, a pessoa fala até para te dar um certo alívio, assim, não, mas calma, você não é isso, então fica tranquila. Como se fosse uma ofensa. Como se fosse uma ofensa, e na verdade não. Ela é moreninha, né? Meu pai que brincava assim, a pessoa chega para mim e fala o moreno ali, poxa, eu não sou moreno, eu sou negro, é melhor falar assim, aquele negro que está ali do lado do que falar o moreno ali ou o moreninho, por favor, né? Então, são essas coisas do dia a dia que eu acho que só quem vive sabe, assim, que ainda existe muito esse preconceito. Patologia, página 27, agora mudou a página. Quinta linha. Poderia esclarecer sobre a mimetização somática do mestiço? Sim, é muito interessante porque eu também vivenciei muito isso, sabe? O meu soma, eu ainda estou estudando a questão do macrosoma, tanto que eu coloquei no verbete, porque eu vejo que tem uma conexão forte, assim, né? Depois até posso aprofundar nesse assunto. Mas essa mimetização, ela acontece porque, como a gente tem 50%, né, em tese, do gene de uma etnia e do gene de outra, há certos casos que a pessoa, se ela fizer uma escova no cabelo, não pegar sol, ela vai entrar naquela etnia de uma maneira tranquila. Ela não vai nem ser reconhecida que ela vem, às vezes, de um outro pai ou de uma outra mãe, de um outro pai genético, né? E se, às vezes, enrolar bem o cabelo, a pessoa pegar um pouco mais de sol, ela já entra também fácil fisicamente numa outra etnia. Mas eu vejo que o mestiço ele tem já essa permeabilidade nas duas áreas, assim, né? Ele já tem até meio, eu não sei tanto pensenicamente, mas comigo isso sempre foi muito fácil de eu adentrar tanto vamos botar assim, as etnias mais claras quanto mais escuras. Claro que com mais facilidade nas escuras, porque a predominância minha é da etnia negra e tem os indígenas e tudo. Mas eu vejo assim, era muito engraçado que eu trabalhava em Madureira,
quando eu estava fazendo faculdade, eu fazia estágio em Madureira. E eu tinha que pegar um trem todo dia para ir para o IPC dar aula, em Copacabana. Então, eu pegava e fazia esse trajeto quase que diariamente. E assim, era uma transformação, porque eu chegava em Madureira, às vezes eu estava com o cabelo solto, eu já prendia o cabelo assim mais para cima, já estava com uma sandalinha, uma camisa mais colorida, eu estava como uma pessoa assim, de Madureira, assim, né, um pouco mais negra, com essa situação mais assim, dentro do Holopensene ali, eu estava muito bem. Quando eu ia para Copacabana ou para Barra, onde era o IPC, eu já ia me transformando dentro do trem, assim, já soltava o cabelo, já fazia assim, meu cabelo já ficava mais liso. Às vezes eu trocava um sapato, já botava uma sandália e eu estava bem diferente daquilo que eu estava em Madureira, eu já estava me apresentando diferente lá no IPC. E assim, essa permeabilidade de você como se fosse um camaleão, até botei tem o Mega Pensene, no Mega Pensene, né, mestiço, camaleão étnico, que você se transforma, porque você pertence a todas aquelas etnias, você tem aqueles genes. Então, eu vivenciei muito isso, eu achava isso o máximo. Assim, eu falava, gente, aqui eu sou a negona, eu tô em casa ali, não, agora eu sou mais branquinha, é isso que vocês querem? Então eu vou ficar assim. E assim eu ia me divertindo até um pouco com isso, mas eu via que era, de uma certa forma, também não era tão positivo, porque você tinha que se adequar ainda a essas questões sociais, né? Porque também não tinha como eu andar super arrumada em Madureira, e por conta também da violência, de muitas coisas, e Copacabana não tinha como andar muito, às vezes, assim, mais à vontade. Então, eu acho que a pessoa ela tem que ter um abertismo consciencial também para saber lidar com essas situações, mas eu vejo que o mestiço ele tem muito mais facilidade. Assim, se ele quiser, ele pode se transformar no que ele quiser, porque ele tem todas ali as etnias dentro dele, então ele pode... O ideal é que ele talvez não tome isso como uma bandeira só, eu vou defender só essa causa, né? Que ele seja interassistencial, né? Patologia, na página 27 também, penúltima linha. Gostaria que explicasse a mistura de raças em prol da assistência grupocárnica. Novamente, né, como eu falei, esse verbete ele é autobiográfico, foi o meu caso, né, porque eu vi que essa miscigenação, né, o fato de eu ter nascido, de ter tido uma filha mestiça, uma parente mestiça, nas duas famílias isso mexeu e fez muita assistência, né. Tem até, eu não sei onde está, que eu falo que, acho que é na última página, no último item da argumentologia, que tem a questão da reconciliação. Né? O nascimento da consciência fruto da miscigenação pode facilitar a reconciliação e aproximação das consciências de etnias díspares, a partir da opção das famílias em superar preconceitos em prol da boa criação e integridade da criança mestiça. A miscigenação pode ser pano de fundo para ocorrer libertações grupocármicas. E eu vi isso acontecer na minha família. Né? Então, assim, tá a mãe da minha mãe, a minha avó ali se relacionando com meu pai, eles se gostavam, e tá ali no meio junto com meu irmão, que é de outra etnia, junto com as minhas primas de parte de mãe, e às vezes todo mundo inserido na família do meu pai, né? Ali, aquela mistura. Então, essa união que talvez, se eu não tivesse nascido, se não tivesse algum fruto dessa relação, isso não aconteceria. Porque eram famílias totalmente diferentes, de posições sociais díspares, de cores díspares, e que, a partir desse nascimento, isso pôde ocorrer essa conexão entre essas famílias, né? Essa amizade. Óbvio que não foi tudo flores, mas, assim, eu acho que muita coisa foi positiva dentro dessa miscigenação, para fazer, como se fosse um pano de fundo para fazer reconciliação com as duas, de repente, entre as duas famílias, né? E a criança, o próprio fato da criança, né, essa questão de acolher, isso já dá uma quebra, né? Já quebra e fala, não, é minha neta. Possíveis né? apriorismos, Isso, né? Exatamente. Para a fatologia agora, página 27, final da terceira linha. Gostaria que exemplificasse a equipe de amparadores extrafísicos de aparência mestiça. Eu também botei que é o que acontece comigo, né? Eu vejo que essa questão da miscigenação, como sempre foi algo muito forte, eu sempre percebia amparadores extrafísicos comigo, ou com
eu nunca percebi um europeu e nem um chinês, assim comigo, né, de uma etnia bem forte ali. Então, sempre eram mulatos ou indígenas, muitos indígenas, ou pessoas assim que sempre se aparentavam com um tom da pele parecido com o meu, um cabelo liso. Então, eu particularmente não vivenciei isso. E eu vejo esse link também com a minha questão de miscigenação e também com a minha questão de outras vidas. Assim, eu vejo que a conexão do paravisual daquele amparador tem a ver com a sua holobiografia e tem a ver com o trabalho, óbvio, que você está fazendo, mas, de uma certa forma, às vezes, né, num campo de alguém, assim, por que apareceu um árabe? Né? Qual é a relação dessa pessoa com essa etnia? Por que apareceu um negro? Por que apareceu um indígena? Então, isso, eu estudando mais a fundo, eu vejo que muitos eram assim com aparência mais indígenas, então eu vejo que tem a ver com o meu processo do passado, com a natureza, com vidas que eu já tive uma retrocognição que eu era do Peru, no Machu Picchu, que tinha a ver com esse processo indígena. E também pelo fato, eu acho que um pouco da minha questão étnica mesmo, assim, eu acho que isso talvez facilitasse o meu contato com eles. Talvez se viesse um amparador muito loiro, alguma coisa me espantasse, não sei, eu tenho que estudar mais a fundo isso. Mas eu vejo que, nesse caso, é para a pessoa ela avaliar. Por que aparece aquela etnia para ela? Por que tem um amparador com aquela aparência, aquela para-aparência, né, que se apresenta daquela maneira para ela? É para fazer algum rapport. E aí a pessoa levar isso para a autopesquisa, né? Teoriologia. Ah, não, ainda tem aqui, ó. Não, tem uma outra. Em parafatologia ainda. 4ª linha. Gostaria que elucidasse o encaminhamento de consciências ex-escravagistas pela consciência mestiça. Isso é bem sério, porque eu vejo que, assim, se eu nasci nesse contexto, ou o mestiço que nasceu nesse contexto, né, de ter famílias de etnias díspares, alguma questão no cartório tem. Não sei se é culpa ou se tem algum ponto positivo, mas alguma situação dentro da escravidão ou dentro de alguma daquelas etnias, a pessoa ela tem envolvida, tá? Então, eu vejo que a consciência mestiça, pela essa força presencial dela, que se ela quiser enxergar isso de uma maneira universalista, ela pode encaminhar muito com sexos ex-escravagistas, porque ela acaba sendo o exemplo de universalismo, de antirracismo, anti-escravagismo. Então, ela acaba, se ela adotando essa postura, provavelmente consciências ex-escravagistas podem ser colocadas na psicosfera dela para serem assistidas e encaminhadas. Então, isso eu acho sério, isso já aconteceu comigo também. Já percebi, num contexto até vendo filme de escravidão, e que aquilo começou a pegar muito em mim, me emocionar muito, mas, ao mesmo tempo, eu vi que eu me posicionei, falei, não é mais aquilo que eu estou vivendo, já passou, e eu percebi que uma consciência que tinha a ver com a questão de escravagismo foi assistida, assim. Então eu fiquei assim, eu acho que isso é bem importante para ampliar o nível de assistência da pessoa. Agora a teoriologia, página 27. Poderia explicitar a teoria de a miscigenação facilitar a constituição do macrosoma? Sim. Não é algo que eu domino, eu não tenho assim muita noção, tá? Mas isso foi até uma conversa, né, com o professor Valdo. Ele falou, né, da questão da constituição do macrosoma, porque assim a constituição do macrosoma, né, tem até o verbete macrosoma, mas ela se dá em diversas situações, né, sempre para ajudar a pessoa, tanto a maior, para ela fazer uma proex maior, quanto a menor, às vezes uma mini proex, para ajudar ela a superar algum trafar, alguma situação. A miscigenação, pelo que eu estudei no meu caso, foi uma série de concomitâncias de situações que me ajudaram muito na proex. Essa questão da miscigenação, ela sempre teve muita relação com a minha proex. No seguinte sentido, primeiro, dessa reconciliação entre famílias, segundo, da minha permeabilidade em diversos grupos, por eu ser miscigenada, as pessoas chamavam muita atenção isso em mim.
A minha força presencial sempre chamou muita atenção pelo fato dela ser como se eu fosse diferente, então isso intrigava um pouco as pessoas e, ao mesmo tempo, facilitava o meu rapport, né, com as pessoas. Eu tenho o sangue O positivo, que não é um doador totalmente universal, mas é um doador de sangue que pode ajudar muitas pessoas, né, com RH positivo. Então, eu fui fazendo algumas interconexões e vi que toda essa parte que me levou a ter essa miscigenação pode ter relação com algum desenvolvimento de macrossoma. Não estou afirmando que eu tenha macrossoma, ainda estou em estudo. Mas eu percebo que toda essa questão do universalismo e da interassistencialidade que gira em torno da miscigenação, ela pode, sim, facilitar também pela multiplicidade genética a constituição de um macrossoma. Eu acho que o macrossoma ele vem antes da pessoa renascer, né? Ele é programado ainda no período intermissivo. Então, eu acho que a pessoa, quando ela escolhe ser miscigenada, ela pode levar isso para uma situação, para um auxílio para aquele macrossoma se desenvolver. É como se fosse uma série de argumentos, de questões que vão se juntando e acabam até culminando no macrossoma. E aí tem a multiplicidade genética, a questão do universalismo, às vezes o rapport com as duas famílias, a reconciliação. Por que não a miscigenação ajudar na constituição, né, do macrossoma, por exemplo? Por conta até do abertismo consciencial da pessoa, se predispor a nascer mestiça, né, a pessoa lúcida. Então, eu acho que é bem possível, mas eu ainda estou em estudo no meu caso. Tecnologia agora, página 27, quarta linha. Gostaria que comentassem a técnica da esnobação cosmoética quando houver a prática de racismo junto à consim mestiça. Já fiz bastante essa técnica. Na verdade, assim, obviamente, eu nunca sofri assim muito preconceito, sabe? Assim, você não vai entrar por aqui porque você é assim, não. Mas sempre sofri os preconceitos velados, né? E eu lembro numa situação que eu estava num contexto em que as pessoas já tinham um certo preconceito, assim, né? Pela cor, pela origem, pelo nome, né? Às vezes, aí estava até numa reunião assim, aí falando de nomes. E eu brincando assim, meu nome é o coletivo de plantas de um lugar, eu sou flora, sou mestiça, então assim, meio que deu uma esnobada assim, cosmoeticamente naquele contexto, sabe? Assim, eu sou indígena, sou negra, sou branca, sou tudo e sou muito feliz por isso. E eu acho que a pessoa ela tem que levar também um pouco no bom humor, porque uma coisa que eu aprendi é que o preconceito ele está dentro de a pessoa. Ela enxerga o preconceito quando ela é preconceituosa. Parece redundante, mas eu vou dar um exemplo. A pessoa que ela não tem preconceito, ela não percebe que ela está sofrendo preconceito. Às vezes, ela não percebe. Ela não dá conta. Ela não dá conta. Às vezes é um preconceito velado, ou uma situação dessa às vezes, de uma postura energética. E a pessoa ela é tão bem resolvida com aquilo, ela não se acha diferente das outras pessoas. Ela se impõe, ela tem um autorrespeito. Então, eu acho que muitas vezes eu posso ter passado preconceitos assim nos lugares que eu frequentava, mas eu não percebi, né? Óbvio que já tiveram casos da pessoa falar assim, né? Até foi aqui em Foz isso. Eu estava indo jogar um lixo, né, no prédio e a pessoa falou assim: muito bem, a sua patroa ensinou você a jogar o lixo direitinho, assim, que eu estava jogando reciclado. E eu estava arrumada, assim, eu falei, se tivesse de cabelo lá, não sei, né? Eu acabei de fazer faxina em casa. Mas aí eu olhei e falei assim, olha, realmente, eu ensino muito bem as pessoas que trabalham na minha casa como jogar o lixo direito. Mas assim, eu nem sei por que eu tive essa reação, na hora veio, né? Mas eu achei interessante, depois a pessoa ficou gritando assim, me desculpa, assim, uma coisa totalmente assim, sem nexo, sabe? A pessoa já falou de propósito, vai dar de Claro, boa. mas de boa aí depois. isso é um preconceito que, mesmo que você não esteja pensando naquilo, você percebe que a pessoa está, né? Mal E mesmo intencionada. que seja uma pessoa, uma empregada doméstica, uma diarista, Mesma coisa, que ela não tem nada a falou? ver, Mas, enfim, então, esse caso, assim, eu vejo que a pessoa tem que esnobar mesmo, tem que...
não se preocupar e não ficar ofendida, porque é aquilo que eu falei, o preconceito está nos olhos de quem é preconceituoso e tem coisas que a gente não pode mudar a pessoa, né? Mas a gente pode se posicionar de uma maneira esclarecedora, sem querer fazer, né, uma briga, um barraco, alguma coisa, e se posicionar e dar beijinho no ombro, né? Beijinho no ombro. Beijinho no ombro e vai. Enumerologia, página 28, terceira linha. Gostaria que exemplificasse a consim mestiça infiltrada cosmoética. Então, nesse caso também, estudando a minha condição, eu percebi que eu cheguei à conclusão de que eu fui uma infiltrada cosmoética na minha família. Como que se dá isso, né? Devido a vários acontecimentos que tiveram após o meu nascimento. De harmonização, de reconciliação das famílias, dessa abertura de mente, assim, tanto de um lado do meu pai quanto da minha mãe. E eu vejo que eu tenho um papel importante dentro da família nesse sentido de abrir a cabeça, assim, que eu sempre fui um ponto diferente. Nas apresentações, essa aqui é minha prima, uma prima minha de... Parte de pai até que a gente misturava bem, assim, somos até mais parecidas. Mas na família materna eu sou muito diferente da família, porque a família é muito branca, tem muita gente... É muito diferente. Então a minha prima chegava, essa aqui é minha prima. Aí todo mundo... É sua prima? É prima de consideração? Não, é prima de consideração. Assim, olha as bochechas, olha as maçãs do rosto, são iguais. A gente brincava, né? Que a gente fala, são as maçãs dos Mirandas, né? As maçãs do rosto do... E a gente... Mas, assim, nesse caso, então, isso chamava muita atenção, as pessoas... Então, eu vejo que, de uma certa forma, eu acho que eu sou infiltrada, até por outras questões, né? Que aí, eu acho que a pessoa mestiça, ela pode avaliar um conjunto de coisas, não só de ter nascido de uma miscigenação, mas eu fui uma das poucas, né? A primeira a fazer faculdade numa família, a primeira a não seguir carreira artística. Então, tem uma série de questões que me fizeram chegar a essa conclusão que eu vivencio na família. Mas, nesse caso, eu acho interessante a pessoa avaliar, será que a condição dela, né, de ter unido duas raças numa só pessoa, de ter, às vezes, a própria presença dela já harmoniza o ambiente, as pessoas acabam tendo que se adequar às famílias por conta de uma pessoa. Então, será que ela não tem esse papel de infiltrada, né? E aí estudar mais essa questão da infiltração para saber. Crescendologia, na página 28, segunda linha. O que significa a consciex híbrida? A consciex híbrida é uma consciex dotada de diversas qualidades. Depois, Adriana, se puder me ajudar também. O que eu entendo é uma consciex assim, multifacetada. Ela tem várias habilidades, qualidades, e ela coloca isso em prática. Então, quando eu botei o crescendo, eu vejo que a miscigenação ela pode já começar a ser uma abertura para esse crescimento da pessoa se tornar uma consciex híbrida, quer dizer, uma consciex que utiliza os seus talentos de maneira muito assim integral, sabe? Que ela tem poliédrica, versátil, polivalente. Tem até um verbete hibridismo que você colocou aqui, né? A pessoa pode dar uma lida, né, nesse verbete. Com certeza. Paradoxologia agora. Uma mosquinha que entrou aqui. Página 28. Poderia expandir o paradoxo de a miscigenação brasileira representar abertismo, porém ter sido ampliada a partir da escravidão de negros da África trazidos para o Brasil. Então, isso aí foi um ponto que eu fico pensando muito, né? As pessoas falam que o Brasil é um país aberto, é um país de todos, é um país miscigenado. Mas de onde que veio essa miscigenação? Veio de uma escravidão. Porque tanto dos índios, né, veio de uma colonização, tanto os índios, que até a gente estava comentando aqui antes de começar, eles não se deixaram, né, serem escravizados assim, da maneira como os negros. Mas a gente teve essa fusão racial pela vinda dos negros escravos da África para o Brasil. Então, que acabaram os próprios senhores de engenho, eles se relacionavam com as negras e acabavam tendo os filhos mulatos, mestiços, enfim. Então, eu acho isso um paradoxo. Então, o Brasil, é claro que
a gente não pode se fixar tanto ao passado, mas eu acho que a pessoa ela precisa ter em mente que ela ter sempre autocrítica, ela sempre olhar com uma maneira assim, poxa, é um país miscigenado, mas é um país que essa miscigenação ela veio de uma maneira torta. Então, o que a gente pode fazer para mudar isso se o Brasil ainda tem reflexos dessa escravidão, a miscigenação ainda ela é como se fosse assim, ela é uma característica do Brasil, mas ela ainda não é tão bem vista por todos, né? Ainda tem o preconceito velado. Então, eu vejo que, até estava estudando nessa reportagem da revista da super interessante de setembro de 2005, até muito interessante, chama A Cara do Brasileiro. Eles estavam falando da questão não só da genética do brasileiro, mas essa fama de ser malandro. E eu estava estudando que os malandros, eles eram uma figura do mulato brasileiro que dribla o preconceito e consegue uma certa ascensão social por meio de favores conquistados com a ginga e simpatia. Então, o mulato, como as pessoas tinham preconceito e ele tinha um molejo, jogo de cintura diferente, porque ele pertencia às duas etnias, ele tinha que se colocar socialmente. Então, essa figura veio do malandro, e aí depois o vagabundo, e aí começou essa coisa do jeitinho brasileiro, e que, na verdade, não era negativa essa figura, era uma forma dele se posicionar socialmente. Sobreviver, né? Sobreviver. Então, eu vejo que as pessoas também elas precisam pensar muito, não só falar, não, o Brasil ele é super aberto, ele não tem preconceitos, mas o Brasil é um país dificílimo de conseguir visto, por exemplo. Isso a gente vê pelos amigos estrangeiros. Meus colegas estrangeiros estão passando a É um país fechado, é um país, claro, aberto culturalmente, mas a gente precisa ter esse olhar um pouco mais crítico de saber como ajudar, né, para que essa... É como se fosse essa face, né, da miscigenação e da questão do malandro, do mulato, seja menos, de uma maneira assim, a gente consiga esclarecer mais essa postura. Professora, como você vê a dificuldade do mestiço negro alçar lugares mais altos em qualquer ramo da sociedade patológica, com exceção da condição de atleta? Sou mestiço mais para negro. Então, eu vejo que isso é uma realidade, tá? E é muito negativo, tá? Toda essa questão, né, a gente até entra no assunto das cotas, da gente perceber como que o Brasil lida com esse crescimento avançado da população negra, da população mestiça, e que esse crescimento ele ainda está concentrado nas periferias por conta lá atrás dos negros que foram libertados da escravidão e não tinham onde morar, não tinham onde trabalhar e começaram a fazer suas casas de cortiço nos morros, principalmente isso no Rio de Janeiro, né, onde deu início às favelas. E porque eles não tinham para onde ir, ninguém dava trabalho para eles eram negros alforriados. Mas e aí? Quem vai empregar? Onde é que eles vão ganhar dinheiro? Quem dá comida, né? Como que vai dar comida? Então começaram a ter essa dificuldade de implementação lá atrás e a gente ainda tem esse reflexo hoje. Eu vejo que a superação não adianta. Primeiro é se colocando como universalista, porque também entrar defendendo muito uma causa, eu também não sou a favor. Eu acho que a pessoa ela tem que entrar como ela é como consciência, como ela colocou do marido dela que venceu pela intelectualidade. É isso, é o estudo, estudo e estudo. Trabalho, cosmoética, né, já que a gente está falando aqui de consciência, é cosmoética, trabalho, estudo, posicionamento dentro da sociedade, posicionamento assistencial. Então, eu acho que, aos poucos, a gente vai alçando lugares, né, o mestiço, negro, índio, que sai da comunidade, vem para as áreas urbanas. Só vai alçar, eu acho que não dá para, não tem facilidades. Eu acho que o caminho para todos, é isso, é o estudo, intelectualidade, assistencialidade. E a questão do atleta é porque ainda o corpo, né, do próprio negro, ele tem uma fisiologia muito propensa, muito favorável
à prática de esporte. É o tônus, né? Tem o tônus muscular, tem a parte de explosão. Então, é bem fácil de se destacar pela fisiologia. Mas é porque, né, as pessoas colocam isso porque a pessoa, às vezes, ela não tem um uso intelectual para ser atleta e acaba a pessoa se destacando só pelo físico. Então, mas eu acho bom, assim, eu acho que, né, existem casos, né, eu não sou muito a favor de ser atleta por conta dos riscos, né, de somáticos e tudo, mas eu acho que sem ser atleta é só a partir do estudo mesmo, cosmoética e interassistência. Patologia, página 27, quarta linha. Poderia relatar a importância evolutiva da miscigenação? Eu vejo que tem relação com o abertismo consciencial. Eu acho que quanto mais houver miscigenação, mais as pessoas, isso mostra que há um abertismo maior e é como se fosse assim, a pessoa ela começa a enxergar o outro mais como consciência do que somente pela cor ou pela etnia que ela representa. Então eu vejo que evolutivamente isso é positivo. Além de estudos que falam que a multiplicidade genética pode também aumentar a inteligência, né? Tem a questão do macrossoma que ainda está em estudo, então eu acho que evolutivamente é positivo. Sindromologia agora, na página 25, terceira linha. Gostaria que relatasse a superação das síndromes através da autovalorização consciencial. Sim. Então, as síndromes que eu botei aqui, elas são muito ligadas à pessoa não se reconhecer, ela tem uma autoestima, ela tem uma baixa autoestima, ela se achar muito diferente das outras pessoas, se achar a menor, por ela ser misturada, por ela ser miscigenada. Então, nesse caso, eu vejo que a pessoa, quando ela se autovaloriza consciencialmente, isso fica muito pequeno, fica muito secundário. O que importa é a consciência que está habitando aquele corpo. Então, a maneira como ela vai, a pele, a maneira como ela vai se vestir, a maneira como ela vai se portar, tudo isso é o reflexo da intraconsciencialidade dela. Então, eu vejo que a pessoa ela consegue superar todas as síndromes que eu citei aqui, se ela se valorizar e saber o seu reconhecimento assistencial, o seu lugar no cosmos, saber que ela tem uma missão de vida a cumprir, saber que ela tem muito a ajudar as pessoas. E aí essa questão de pele, de síndrome do patinho feio, síndrome de... tudo isso fica muito secundário. Aí ele faz um comentário, não sei se você gostaria de comentar, que ele fala que em 2008 cheguei à conclusão que estava com a síndrome do estrangeiro. Porém, só fui fazer o autoenfrentamento dessa parapatologia em 2014. Então, acho um comentário... Então, isso é sério, porque a síndrome do estrangeiro ela é uma saudade, ela é uma inadaptação à dimensão física, né? Às vezes uma saudade até de uma outra vida ou do período extrafísico. Então, eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, encarar a nossa realidade consciencial hoje, né? O momento que eu estou vivendo hoje, 2015, fevereiro, eu sou, né, a Flora e estou aqui vivenciando essa realidade. Se essa realidade ela não me satisfaz, o que eu vou fazer para mudar essa realidade? Então, é de uma maneira bem prática, a pessoa, primeira coisa, ela tem que reconhecer os trafores dela. Então, ela tem que se valorizar. E a partir do reconhecimento dos talentos pessoais dela, ela vai começando a criar forças para se posicionar cosmoeticamente perante os próprios talentos dela, apresentando esses talentos. Então, isso vai mudando a partir da autovalorização mesmo. E existiria relação entre a genética mestiça e a possível formação do macrossoma? Você já falou, mas faz um... Já. Então, nas minhas pesquisas, sim, tá? Mas foi como eu coloquei anteriormente, quando fizeram essa pergunta, a pessoa mestiça, ela precisa avaliar não só a questão da miscigenação dela, mas como foi essa miscigenação, qual é o resultado dessa miscigenação na família dela, na vida dela, na proex dela, porque macrossoma tem a ver com programação existencial. Então, ela fazer todo esse apanhado de situações que envolvem a miscigenação dela em prol da ProEx. Ô, Flora,
nessa sua hipótese de macrossoma, ela me chamou bastante atenção. Eu estou aqui praticamente a tertúlia inteira pensando nisso. Vamos admitir que fosse verdadeiro, né? Que realmente houvesse um macrossoma ou a possibilidade de ter um até numa vida futura. Na sua opinião, assim, quais seriam as características desse macrossoma, dada uma genética anterior, mestiça, ou até atual mesmo? Qual seria o forte desse macrossoma, na tua opinião? Aí varia muito, né, de acordo com a necessidade que a pessoa ela tem de... Como que aquele soma vai ajudar ela na PROEX, né? Eu vejo que uma das questões que eu avalio, no meu caso pessoal, é o seguinte: eu sou uma pessoa que tem bastante ectoplasmia, e eu vejo que isso pode ter alguma relação com a macrosomatologia. Porque eu vejo que eu tenho conexão muito rapport com energias imanentes, eu já tenho mais produção de ectoplasmia, tenho essa questão da miscigenação e tenho a questão do sangue, né, do CO positivo, aí a pessoa vai avaliar. Então, eu vejo que, no meu caso, eu acho que a característica pode ser a partir da ectoplasmia, por conta de toda o meu nome flora, meu rapport com a natureza, energia imanente, ectoplasmia. Aí você vai fazendo vários links, né? Mas eu vejo que, por exemplo, existe no verbete, né, macrosomatologia, alguns exemplos. Né, o macrossoma cerebelar, a mulher super energizada, de carnadura dura, quer dizer, né, músculo, muscular, diferente dos parentes próximos, com sanguinidade, portadora de curso intermissivo pré-ressomático libertário. Então, esse é um tipo de macrossoma. O hiperlúcido, homem de cérebro sem traumas e funcionamento alto nível, quanto ao equipamento intelectual. O intelectual, o gigante, estatura elevada, não é o meu caso, né? Mas assim, né, um outro tipo. Só que aí eu penso assim, o mestiço, será que ele vai ser muito alto? Então, aí é para avaliar, eu acho que depende de cada caso. No meu caso, eu estou estudando a possibilidade, tá? Eu ainda estou fazendo, mas eu acho que vale a pena cada pessoa avaliar o que ela tem de diferente. Assim, eu já sou uma pessoa diferente da família, eu já tenho uma constituição diferente. A questão da ectoplasmia chama bastante atenção, o meu trabalho com as energias imanentes. Então, isso tudo acaba facilitando para eu distinguir uma característica somática, né? E talvez macrossomática, eu não sei. Mas eu acho que a pessoa ela precisa estudar os tipos e avaliar quais são, dentro do estudo que eu faço, avaliar quais são as singularidades do corpo físico dela que são pró-PROEX dela, pró-evolutivas, e se aquilo se diferencia da família, e aí ela vai fazendo um estudo mais extenso para ela chegar a essa conclusão. Entendi. Só um complemento à pergunta. Me chamou muita atenção também o que você falou da mimetização do soma, né? A pessoa poder ir numa direção ou na outra. Se a gente pensar em macrossoma, isso poderia ter a ver com flexibilidade? Sim, concordo com você, sim. Pelas minhas reflexões, sim. Eu vejo que tem a ver. Você? E explicasse, ampliasse um pouquinho melhor. Você colocou as personalidades, né? Que são as consciências mestiças, e o que chamamos que destacar são as posturas interassistenciais. Por que no 10, o Pedro Augusto Carneiro, qual foi a postura que você achou que levou você a colocar ele nessa listagem? Interassistenciais, né? Sim. Na verdade, o Pedro Lessa, ele foi uma consciência um pouco difícil, assim, em termos de, pelo que eu estudei ele, em termos de personalidade. Mas ele abriu portas porque ele foi o primeiro mestiço a ser o ministro do Supremo Tribunal. Só que, como era na época, assim, em 1907, a questão do preconceito era muito forte. E até eu botei aqui a cultura do branqueamento, que é um estudo da sociologia que coloca alguns líderes, tanto do políticos quanto até próprios abolicionistas, um pouco mais brancos. Então, tem fotos dele muito embranquecidas. As pessoas elas citavam ele como que ele tinha assim um cabelo diferente, mas ele não tinha nenhum pé no negro mestiço.
Eu vejo que ele foi uma consim que derrubou muitas portas, mas ele não lutou por causas raciais, mas ele teve muito respeito perante o trabalho dele, tá? E por ele ter sido o primeiro mestiço a ser ministro do Supremo, ele sofreu preconceito. As pessoas tentavam esbranquiçar ele, mas ele sabia que ele era de família mestiça. Ele se colocava, ele não tinha... às vezes, assim, as pessoas falavam, ele se colocava, né, nessa questão, mas ele tinha muita intelectualidade. Então, isso ajudou eu acho que a quebrar preconceitos naquela época, em 1907. Então, ele foi o primeiro. Contexto da época. Pelo contexto da época. Foi o que eu falei, né? Do zeitgeist da época, eles foram... Mas, avaliando o histórico de todos, eu percebo que todos tinham problemas emocionais bem sérios, tá? Não eram pessoas, assim, muito fáceis de lidar. Eram pessoas que tinham essa questão, mas eram ainda muito na síndrome do justiceiro. Que eram assim, eu quero justiça, lutar pela minha causa, mas era o que era na época, né? As pessoas tinham que se posicionar de alguma maneira. E eu vi que cada um deles fez algum posicionamento que superou essa questão da miscigenação, que na época deles, se hoje já não é tão bem visto, imagina na época deles, aonde eles conseguiam chegar, né? Então, acho que vale o reconhecimento e o estudo por isso. Mas, se for parar para analisar cada consciência dessa, assim, ver o histórico emocional e tudo, eles tinham bastante problemas, assim, de comportamento. Mas eles abdicaram várias coisas para se entregar nessa causa e tentar melhorar essa questão. Só uma curiosidade, por que você não colocou a princesa Isabel? Porque ela não era mestiça. Entendi. Só pelos mestiços, assim, que vinha de família... isso. Foi a categoria, a classificação que eu utilizei. Flora, uma coisa que eu sempre achei desde quando eu te conheci, né, foi a questão você até colocou aqui a questão do ser exótico e o quanto isso ajuda na força presencial, que você também colocou aqui, né? Porque o primeiro impacto quando eu vejo você, assim, para mim, parece que dá uma abertura na mente, porque eu fico tentando identificar, eu lembrava das pessoas indianas, né? Então, fica tentando, e isso gera uma curiosidade, assim, uma neofilia, né? Então, eu sempre achava que a tua força presencial era bem ampla, justamente pelo ponto exótico, né? Não sei se você percebia isso, né? Se você faz uso disso, né? Eu faço uso disso, assim, eu tenho assim, eu tenho lucidez disso, mas às vezes eu não sei o impacto real que isso causa nas pessoas, né? Então é por isso que eu ainda estou em estudo, mas eu vi pelo meu histórico que essa reação ela é bem comum, assim, quando as pessoas me conhecem, ainda quando eu me apresento o meu nome. Meu nome é uma situação... daí ganha uma energia, assim, que daí a pessoa lindo, fala, né? Cheio de flor. Que é ela, né? Esse nome, cheio de flor ainda. Gera um certo, assim, uma curiosidade e eu acho isso bem positivo. Porque a flor ela já traz assim uma sensação agradável, né? Então amplifica, eu acho, bastante a tua força presencial, né? E outra coisa... Uma coisa sobre isso, eu lembro de um caso que eu vi assim, da mesma forma como pode abrir, né? Ela também pode confundir as pessoas de forma a criar uma abertura. Então, eu vejo que ela tem que seriam 5 pontos, assim, que confundem muitas pessoas. Quando eu fui ver ela dar uma palestra uma vez para o IPC, e aí tinha um senhor que era um médico, assim, bem branco, assim, você via, assim, era bem nítido a categoria dele, mas... E ele era aquele médico assim, das antigas, né? E aí entra a Flora, aí entra o quê? Era uma mulher, jovem, bem jovem, né? Era mulata e tinha o nome de Flora ainda por cima. E ainda por cima era nutricionista, para chegar... Chegou falando assim tudo. Então, ele olhou assim meio que... Você é professora? Sim, sou eu a professora. Isso, você vê que claramente a energia dele... Causou impacto. O que está acontecendo aqui? Onde é que eu estou? Você tira o chão da pessoa. Ela começou a falar, a pessoa vai questionando, vai ficando tendo aquele impacto, mas ela vai mostrando aquilo, tudo pela experiência dela, como nutricionista, como experiência dela, com sim madura, entre diversos outros pontos, até no parapsiquismo, e a pessoa começa meio que, nossa, não é um bicho de 7 cabeças, não é um ser, sabe, intocável, esquisito,
Na verdade, é uma pessoa extremamente fora de série que está na minha frente e eu estou aprendendo com ela. Independente dele ser um médico, que já era médico parecia, acho que 20, 30 anos, assim, muito experiente, porque tem toda a questão da própria medicina, né? E começou assim, se abrir, ficar mais à vontade. Quando você foi ver, a pessoa já estava assim, admirando ela, na verdade. Enquanto que assim que ela entrou, já toma um impacto, ou seja, a pessoa ela se confunde. O que está acontecendo aqui? Poxa, é mulher, é jovem, é mulata. Aí não sabe nem se classifica como negra, mulata ou branca, ainda por cima tem toda essa diferença da pessoa categorizar ainda. E aí ela vai, tá bom. Ah, nossa, que interessante. Como você é interessante. Eu já ouvi muito isso. Você é interessante, é diferente. Mas é uma situação assim, é muito legal. Por isso que eu falo dessa coisa que na minha ProEx isso é muito importante. Eu vejo que quebra muitos paradigmas e eu vejo que muitos mestiços eles não utilizam disso. Eles não sabem, eles têm às vezes algumas revoltas, até às vezes por ter sofrido preconceito em alguma das famílias. Mas eu acho que a pessoa ela precisa superar tudo isso, ela precisa ter uma noção de universalismo e se colocar à frente disso, sabe? Para ela conseguir ter essa empatia e atrair pessoas de todos os tipos. Isso é o mais importante para mim. Acho que a mensagem desse verbete é isso que eu quero deixar. Porque eu acho que isso que você colocou, né? Por exemplo, o primeiro impacto lá que o médico teve, né? Eu acho que tem relação com a questão da formatação que a gente tem. Por exemplo, a gente está fazendo a dinâmica da África, né? Então, a primeira formatação que a gente tem, só vai aparecer negros. E não é. A África é cheia de branco, de loiro, né? Tudo que é bicho, tudo que é coisa, né? Quando começou a aparecer bicho do mar e coisas, mas não é leão, e, sabe assim? Então, e aparece às vezes japonês e chinês, que salada é essa, né? Então, para ir desconstruindo essa formatação, né, inicial que a gente tem, né? E uma coisa que me ajudou muito também a ir caindo todo preconceito é a retrocognição, né? Então, se eu já me vi como homem, como mulher, loira, preta, escrava, rica, filhinha de papai, já me vi nessas situações, ajudou bastante, né, também a retrocognição, né? E eu queria ver aqui, na maniologia, na página 28, a mania de achar-se diferente de tudo e de todos. Então, isso aí, né, nessa época de crise existencial que eu tive, eu tinha era até uma mania, assim, eu tinha essa reflexão diariamente, assim, o que eu sou, como que eu sou muito diferente de tudo, de todos, se eu estou do lado da minha mãe, eu sou diferente, se eu estou do lado do meu pai, eu sou diferente, se eu estou do lado do meu irmão, eu sou diferente, o que eu sou, né? Eu pertenço à família, tudo bem, se eu sou adotada não tem problema, mas eu preciso saber, tudo, né? Então, eu acho que isso ocupa muito espaço mental à toa, sabe? Eu acho que é óbvio que ainda eu entro em alguns lugares e eu vejo muita diferença, né? Igual uma vez eu fui escalada, assim, eu sempre sou escalada por umas coisas assim. Eu fui fazer itinerância pela Sinvex no interior do Rio Grande do Sul, onde só tinham educadores, assim. E assim, eu fui dar uma palestra, o professor Alexandre Zaslavski, que era gaúcho, educador, com doutorado, assim, ele estava no ambiente dele. E aí fomos fazer essa viagem, era uma palestra para 380 jovens, que a gente foi falar da Sinvex, de maturidade na juventude. E de repente, eu me olhei assim lá no auditório com só, né, o pessoal do Sul, brancos, assim, eu era aquele ponto ali. Nutricionista, no meio de um monte de educadores ali, assim, mestiça, carioca, com sotaque ali falando. E o pessoal me olhou assim, quem é ela, né? Mas assim, depois que eu fui mostrar, como assim, você fala, você mostrar que veio, sabe? Assim, falar, não, eu vim aqui representar a Conscienciologia, eu vim representar a Invexologia. E não tem cor, não tem educação, eu sou nutricionista, mas eu vim aqui para falar de Invexologia e, assim, vamos ver o que a gente tem para dizer, né? Mas é muito interessante que essas itinerâncias eu me encontro em lugares assim que não tem nada a ver, entre aspas, mas extrafisicamente ajuda muito. Às vezes é você que tem que ir até para causar esse estranhamento e abrir a mente. A pessoa
Tem que mexer. Tem que e aí, mexer na se a cabeça. pessoa ela não está bem resolvida, bem assim, confiante, né? Sim. Ela não consegue fazer o trabalho. Você falou, que tem que começa ser na feito. pessoa. Se a pessoa se põe para baixo, acabou. Isso, que aí tem a ver com tirar essa mania de se achar diferente, né? Que eu sou a rainha de cair nos lugares assim que são mais exóticos, diferentes e eu tenho que me posicionar e a gente vai em frente, né? Flora, na página 28, Legisologia. A última lei lá, a lei de causa e efeito, permeando as relações interraciais. Essa questão da lei de causa e efeito, ela é muito séria dentro dessa relação interracial por conta de que a gente não está se relacionando com aquela pessoa à toa, né? Eu acho que a gente tem sempre, né, às vezes uma pessoa, por que ela nasceu num soma negro? Será que é uma lei de causa e efeito? Por que ela nasceu num soma branco? Por que ela nasceu naquela etnia? Então, ela começar a visualizar, às vezes, não só o porquê, mas qual é o papel dela, né? Às vezes, né, como negro, dentro do interior do Rio Grande do Sul, sabe? Num lugar que foi colonizado só por alemães. E, às vezes, ela tem que olhar e entender qual é a função dela, se não é uma lei de causa e efeito, dela tá, de repente, tendo que acertar alguma coisa que ela fez no passado ou tendo que fazer uma reconciliação, enfim. Então, eu vejo que essa lei ela permeia muito as relações interraciais, assim, ela é como se fosse uma troca nós somos atores, né? A gente está, então eu acho que é uma troca de papéis. Então, você está aqui, daqui a pouco foi o que a Fernanda colocou, você vai estar lá, né, como mulher, agora como homem, como negro, como branco tem situações ali que geram repercussões, aquela manifestação, como com aquela etnia, tem a causa, gera um efeito, aí você vai ter que nascer numa outra etnia. Então, eu vejo muito claro isso, assim, muito... Seria uma recomposição também, nascer, também, né? pode ser naquela também. etnia. Aí tem que avaliar cada caso, mas também vejo muito possível isso. Lá em cima. Flora, eu gostaria de te parabenizar pelo seu verbete. Obrigada. E também pedir para você falasse um pouco da tua experiência na fatologia, sobre o valor social do autoposicionamento étnico. Eu falei isso um pouco no começo, da sociedade te impor a possibilidade, sempre um posicionamento seu, qual é a etnia que você pertence. Né? Então, isso me gerou uma crise de identidade durante muitos anos, porque se minha mãe me apresentava como filha, a pessoa falava, você é adotada, não tem que explicar que o pai é negro e aí ela nasceu assim. Você tem que sempre se justificar perante a sociedade. Né? Então, isso é algo... Mas, de uma outra forma, existe, como eu adotei para mim, um autoposicionamento universalista, que eu não necessariamente eu tenho que pertencer a alguma etnia, mas eu tenho rebarbas desse posicionamento, assim. Então, às vezes, até eu tenho muitos amigos de 20 anos, assim, de infância, que andaram comigo nessa causa negra quando eu era mais, assim, que eu brinco, né, o poder black e tudo, e que eu fazia capoeira e tudo. E aí, quando eu saí disso, fui para um outro lado, minha amiga fala assim, a Flora negou a causa, agora virou branca, pintou esse cabelo de loiro, né, agora tá negando as origens. E eu falo, não, gente, não é por aí. Eu acho que a gente tem que se posicionar de uma maneira diferente, porque é óbvio que existe uma necessidade de lutar por algumas causas menos favorecidas, que não é só o negro, são os índios, são os mulatos, são as pessoas pobres. As mulheres também. As mulheres, isso sim, nem se fala, né? Mas eu vejo que... mas a gente tem que ter talvez um outro posicionamento mais consciencial. E aí eu brinco assim com eles e falo, a Flora largou a causa, né? Fica brincando, mas eles entendem assim esse posicionamento e até uns questionam e tentam também pensar diferente, né? E o racismo também é dos dois lados, né? Com certeza. Eu brinco, né, até com o Ricardo, eu conto que às vezes quando eu reunia com a família do meu pai, né,
bem negros, assim, todo mundo, aquela brincadeira e tudo. E aí chegava minha avó, ai, que pretume nessa sala, e saía assim, minha avó bem negra, né? Todo mundo, ai, que pretume, só a Flora que salva, e saía assim. Aí eu, ai, vó, vai, o povo preconceituoso, né? Mas é dos dois lados, assim, a gente brinca. Tanto que também não foi fácil, assim, para a família do meu pai aceitar minha mãe logo de cara, assim, né? Uma pessoa bem branca, e nem da família dela. Tem que ter todo um trabalho para ter essa reconciliação. Para quebrar, né? Para quebrar esse paradigma. rancor milenar. Isso. E, Flora, essa questão do preconceito é bem mais do que só a pele, né? Porque a gente está estudando lá na dinâmica, então a gente estuda vários países, né? E os países lá, eles apresentam muito a questão das brigas entre os clãs. Né? Então, a briga entre as etnias, né? E isso e todos são negros ali no caso, né? Então não é só isso, né? Existe preconceito de diversas formas. Não, mas quem vendia os negros para escravizar eram os negros também. Também, né? Saiu uma reportagem recentemente, acho que foi na revista da semana passada, se eu não me engano, ou da retrasada, que eles acharam uns escritos, não sei se você viu, dos navios negreiros, então eles conseguiram traduzir. Então, tem exatamente a quantidade. Então, eles viram que foram muito mais negros do que se pensava na história, que a escravidão foi muito maior. E aí até falam, o que eu achei interessante, é que fala que teve até um problema diplomático, porque uma vez eles pegaram uma rainha negra do grupo lá, então eles tiveram que devolver, né? Porque então tinha do grupo que era os que vendiam os escravos. Então, a confusão é enorme. Tem rabo preso dos dois lados, né? Exatamente. É claro que tem atenuantes, mas também a gente precisa ver que tem responsabilidade dos dois lados. Dos dois lados. E é interessante ver isso também. Então, dá uma olhada aqui, estão dizendo que foram muito mais escravos do que realmente, porque se registraram, então tem até, eles estão vendo a quantidade de mortes que tinham, porque eles tinham os documentos lá na hora que saíam do porto lá e a hora que chegava aqui. Então, vamos fazer uma série de levantamentos agora. É um site na internet, mas parece que não tem em português ainda. Mas é recente, tem 2 semanas no máximo. Vou pesquisar. A revista. Eu vou dar uma olhadinha também, se eu achar lá qual foi a revista exata, depois eu te falo. Mas você estava também perguntando. Sim, eu queria falar também que eu me identifiquei bastante com o seu verbete, Flora, por conta dessa questão assim, da consciência mestiça mesmo, né? E também a questão de eu ser do norte e tudo isso. Então, a parte que você falou assim, do pré-julgamento, da consciência, tudo isso influencia bastante. Eu já me vi assim, em várias situações que eu percebi exatamente questões parecidas com o que você estava contando, sabe? E assim, é uma realidade, né, Niadva, porque a gente, as pessoas, mas eu vejo que as pessoas elas não se dão conta que elas estão tendo esse comportamento. Porque no Brasil, né, dentro dessa teoria do preconceito velado, as pessoas acham comum, natural, sabe? Te perguntar, nossa, quantas vezes minha mãe foi questionada se ela é adotada, As pessoas todas perguntavam, as pessoas não conheciam, estavam acabando de conhecer. E por que esse preconceito com a adoção? Por que isso impacta também? Né? Então, várias outras... Também vivi uma situação assim... Essa foi... Eu tinha uma amiga, né? Uma pessoa conhecida negra, e nós fomos na casa da pessoa, e a pessoa tinha... A mãe era bem branca. E a pessoa falava assim, a mãe... Obviamente, dava para ver até pelo pai, pela mãe, pela toda a família que tinha, ela era adotada. Mas ela não... A mãe, não sei por que, não queria expor aquilo. E a mãe falava, não, ela veio na minha última menstruação. Falou assim, no raspo do tacho. E ficava assim. Falando pior, hein? A gente olhando. E ela é bem negra, bem. E a mãe bem branca, o pai bem branco, todo mundo bem branco. Tanto que, mas eu falava assim, eu pensava assim, gente, por que querer esconder isso, sabe? Por que esse preconceito dentro da própria família de expor a pessoa? Aí você pensar em termos de crise, é uma crise muito maior que a que você teve, né? Porque a sua era tudo explícito. Exato. Agora, isso porque tem um preconceito velado, Porque né? tem um preconceito velado. Quer dizer, nem tão velado assim, é um preconceito praticamente explícito, Explícito, né? E aí, isso para a criança vai ser barra pesada. Essa aí não vai se achar, vai ficar bem perdida mesmo. Então, realmente a pessoa tinha alguns problemas, então isso...
a gente pensava assim, gente, mas por quê, sabe? Mas é uma situação que é uma realidade, assim, da pessoa não assumir ou ter a necessidade de falar que a pessoa é do seu sangue. Minha mãe ela não entrava muito em detalhe, mas eu via que aquilo incomodava um pouco ela, assim. Da adotação, eu acompanhei o caso no meu grupo Carva, que a criança, ela foi adotada e ela era negra. E daí, lógico, as pessoas eram claras. Então, o que foi? Desde pequenininho, já foi, né, colocado para a pessoa esclarecida. Olha, você veio adotada, mas, vamos dizer assim, as pessoas mostravam todo o amor, o carinho, e que aquilo superou e nunca vi problema nenhum com relação àquela pessoa, do fato dela ser, mesmo com as pessoas falando, ela se saiu super bem. Né? Então, eu vejo assim que também, desde criança, também, desde pequenininho, já fazer esse trabalho, tem que dar a criança para ela já é aquela coisa normal. Sim. Ali, né? Que daí, quando vem de fora da sociedade, não afeta daí, né? Eu trouxe um cosmograma também do Globo.com, né? Que eu estava vendo, isso foi no ano passado, 3 de outubro do ano passado. Mulher branca processa banco de sêmen por mandar esperma de negro. A americana queria ter filha branca, mas a criança nasceu mestiça. Casada com uma mulher, ela diz que negros sofrem preconceito na sua cidade. Então, ela estava vendo para se mudar da cidade por causa da filhinha, que nasceu bem mestiça, assim, e ela já sofre, né? E sofre muito preconceito e ela está querendo processar. Então, a gente vê, né, a relação holobiográfica, como que é isso, né? E por que veio justamente essa menina mestiça ali? Então, foi parar lá, né? Por que ela foi parar uma cidade, uma das mais preconceituosas dos Estados Unidos? Então, uma situação complicada. Eu acho que talvez só comece a mudar na hora que a gente comece a ter os ETs mesmo, né? Porque aí vai ser tão diferente, vai ficar todo mundo igual aqui na Terra, pelo menos. Exato. Porque somos todos iguais, né? Mas eu acho que imagina como é que não vai dar confusão na hora que começar a aparecer extraterrestre por aí. Só antes, pegando só o gancho da Adriana, que hoje o professor Valdo brincou, né? Não sei se você estava na minha tertúlia. Hoje. Ele brincou assim, eu não tinha chegado, mas ele falou, fala para a Flora se no verbete dela, ela botou para-mestiço interplanetário. E eu falei, eu não botei, eu não cheguei nesse nível de pensamento. E ele falou que é a consciência que já viveu em vários planetas, e ela tem a mistura de todos esses tipos de soma, né? Vamos botar... o caso do EM, por exemplo, que ele já também veio com algumas características do retrossoma dele, do outro planeta. Ele falou, viu, vou ganhar 500 pratas que ela não botou, falou assim, né? Eu falei, poxa, professor, realmente eu não coloquei. E é uma coisa para a gente estudar, né? Será que quantas pessoas não tem aí que são paramestiços interplanetários também, né? E vão vir, né? Ele já falou várias vezes, inclusive falou ontem eu estava, né? A questão das novas doenças que vão surgir em função dessa adaptação de um soma extraterrestre, ou melhor, do psicossoma, com esse novo soma. Então, mas é interessante a gente pensar, né? Realmente a questão do preconceito, como vai ser se desse uma nave ali na esquina, com pessoas completamente diferentes, aí sim, né? Sem nariz, sei lá o quê, né? Aí sim vai ser completamente diferente. E aí, como é que esse povo vai ler, esse povo preconceituoso vai lidar? Isso aí é um exercício do dia a dia que nós precisamos fazer, né? Exatamente. Eu me coloco nisso. E que isso, eu acho que não vai demorar muito para a gente ver. Não, mas aí vai começar a se ver como os outros são todos iguais. São todos iguais. Não é que uma diferença não é nada. Não é nada. Então, em função, quando eu penso da discrepância de chegar alguém com uma forma totalmente diferente, aí talvez conscientize muitas pessoas que nós aqui somos iguais. Só mudou, é mínimo o percentual. Se nós somos iguais aos chimpanzés, né? Geneticamente a diferença é mínima. Imagina como é que não é todo mundo igual. Quer dizer, é só parar para pensar um pouquinho, né? Sim, lá em cima. Você também quer falar? Eu tinha falado assim, é bom o pessoal refletir sempre sobre essa questão do preconceito, né? Mas é engraçado que também existe um comodismo a partir do momento que algumas pessoas elas sofrem algum tipo de preconceito. Então, não sei se é o caso dessa reportagem que eu não li, da mulher que fez a inseminação artificial, né? E veio um gênio. Uma filha negra, no caso, mestiça. Mas muitas vezes a pessoa, já sofreu um preconceito, por exemplo. É comum isso acontecer, já vi isso em várias reportagens, de um casal de homossexuais, seja mulheres ou homens, não importa,
E, apesar deles sofrerem o preconceito da sexualidade, eles possuem preconceito, muitas vezes, racial, preconceito social, qualquer outro tipo de preconceito, né? Então, é engraçado que, assim, apesar da pessoa ela estar passando por aquela situação, defender uma causa para superar, para eliminar os preconceitos, ela mesma não enxerga que tem outros níveis, outros tipos de preconceitos também, né? Então, para eles também não ficarem como diz, já que estou aqui, já sou mestiço, então está tudo certo, sou uma pessoa extremamente universalista. Não, que tipo de outros preconceitos você pode ter? Pode ter um mestiço, geneticamente falando, no caso, né? Mas com preconceito com a sexualidade, com posição social, com formas de pensar, com clãs, né? Ideologias, por né? clãs, ideologias. Então, é para se pensar também se não cai no comodismo. Já que eu já estou nesse grupo de preconceito, então superei, sou universalista. Não, calma lá, não é bem assim. Avalie esses outros traços juntos, né? Aí tem o que a professora Flora está batendo desde o início, né? A questão da consciência universalista. Esse que é o que nós temos que aprender. E todo mundo aprendeu, você falando muito sério, é cada um parar para pensar. Qual o percentual que eu posso ainda ter? Em relação à raça, como você falou, em relação a gênero, em relação à classe social. E assim vai, né? É infinito as variáveis, né? Infinitas variáveis. Então, é interessante essa autopesquisa. Ainda há resquícios. Se aparecer um ET ali na esquina, como eu brinquei, como eu vou lidar com isso? Eu vou fazer um rechaço porque é diferente? Como é que eu vou lidar? Então, é uma reflexão interessante, né? Exato. E a pessoa que tem medo de projeção, de consciência, por exemplo, como é que é isso? Coitada, né? Só perdeu o soma. Ah, coitada. gente, isso. Tem medo da consciência, né? Mas Agora, né, na verdade, todo mundo é mestiço, porque todo mundo nasceu de um pai e de uma mãe, né? Então já é a mistura de duas genéticas, né, de características. Perfeito. Tanto faz. E tem mestiços que aparecem mais, né? Por exemplo, a cor da pele aparece mais, mas às vezes não, às vezes há uma mistura genética mesmo. Eu tenho italiano, índio, alemão e português. Quer dizer, mais vira-lata impossível, quer dizer. Então, mas é uma misturada, mas e a maioria dos brasileiros, né, tem essa mistura grande. É muito difícil já classificar uma raça pura. Não dá, não dá. Eles estão tentando, eles já não... Mas os próprios avanços da genética já estão mostrando isso, né? Como aqui você falou daquela reportagem que a gente viu, né? Então, vai ter que cair, é questão de ignorância mesmo. Tem uma teoria, né, que eu estava estudando logo no começo, quando eu comecei a fazer o verbete, que tem os hominídeos de Deçova, que são os hominídeos, lá os primeiros hominídeos que eram de Deçova e que cruzaram, né, tiveram, né, relações com outro tipo de hominídeo e eles têm uma teoria de que já começou a miscigenação ali, né? Um tipo que aí deu o Homo sapiens sapiens, mas isso aí não é nada comprovado, mas isso já começou a me despertar assim lá nos primórdios dos hominídeos, né? Como que já teve, porque num planeta desse tamanho não tinham todos da mesma espécie, da mesma raça. Então tinha os de Deçova que eram um pouco, talvez mais assim, com um físico mais evoluído do que os outros que habitavam, e aí um encontrou o outro e tiveram uma prole que já começou ali a miscigenação, né? Então, para a gente avaliar mesmo. Bom. Então, agradecemos a professora Flora, muito bom o trabalho, o verbete, a defesa, eu acho que deu para a gente pensar bastante aí na questão da miscigenação. Agradeço aqui os tertulianos presentes, aos tertulianos também, sempre aqui presentes também, para a presença à distância, né, mantendo as suas perguntas, participando, aos paratertulianos, que a gente não vai ter o preconceito, como ela falou, né, eles estão aqui sem soma, mas estão presentes também, e até uma próxima oportunidade. Então, os nossos comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje são 10 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 21 perguntas online. Temos um recado com a Ana Rocha, programa Verbetografia. Boa tarde a todos. É o programa Verbetografia. Eis 3 motivos para participar do programa Verbetografia. Entender a lógica e estrutura da construção do verbete. Participar da Mega Gescom grupal da Conscienciologia. Promover auto e hetero desassédio mental somático.
Sem a cosmovisão da enciclopediologia, é impraticável a consciência humana mais lúcida alcançar as condições razoáveis da erudição cosmoética e da polimatia evolutiva da Terra. Valdo Vieira e Verbete, Enciclopediologia. Programa Verbatografia EAD. Os residentes em Foz do Iguaçu podem fazer o programa. Primeiro semestre, de 26 a 21 de maio de 2015. Segundo semestre, de 6 de agosto a 29 de outubro de 2015. As inscrições podem ser feitas na recepção do CIAEC, pelo telefone 45-3525-2652, ou pelo e-mail ciaec@ciaec.org, desculpa. Para amanhã, teremos o verbete Satisfação no Voluntariado, da especialidade Voluntariologia, da verbetógrafa Kátia Aracaki. Boa tarde.